Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, aluno dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da nossa aula, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão fala o seguinte: essa fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo é um minério fóssil, que, quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, o óleo diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. A que fonte de energia refere-se o fragmento acima? Quando a gente analisa as alternativas, a gente vai observar a alternativa D, que se refere ao petróleo. A segunda questão diz como são extraídas as fontes de energias renováveis. São extensas áreas que são instaladas diversas turbinas que captam a energia vindas dos ventos. O que são parques eólicos? São extraídas de elementos que continuarão presentes no planeta. Qual a principal fonte de energia utilizada no planeta? Os combustíveis fósseis. E a quinta questão, cite um exemplo de combustível fóssil. Eu citei aí o petróleo, mas vocês poderiam citar qualquer outro exemplo. A nossa aula de hoje, o nosso tema, a gente vai falar sobre as hidrelétricas e os problemas ambientais causados pelas mesmas. Então, a gente vai parar e vai analisar sobre o acesso que a gente tem a vários equipamentos elétricos e eletrônicos na nossa casa. Então, por exemplo, quando a gente faz o uso de computador, de celular, da televisão, geladeira, chuveiro elétrico, então a gente, no nosso dia a dia, a gente utiliza a maioria desses itens que eu falei para vocês. E a gente pode pensar, como será que esses itens funcionam? Então, independente dos itens os quais vocês possuem, é sempre bom tê-los funcionando perfeitamente. Sobretudo nas horas que queremos ou precisamos, certo? Mas, para que esses itens funcionem, todos eles precisam da mesma coisa. E o que seria? A energia elétrica, tá? Seja para carregar uma bateria ou para ligar um equipamento diretamente na tomada. Então, a energia elétrica é um ponto principal para que vários itens do nosso dia a dia possam assim funcionar. Aí a gente pode parar e pensar de onde vem essa energia elétrica que é tão importante hoje no nosso dia a dia. Então, boa parte da energia elétrica do Brasil vem a partir das hidrelétricas, tá? E como o consumo dessa energia elétrica, ela só aumenta com o passar do tempo, a produção de energia precisa também aumentar. Então, se a gente faz uso cada vez mais da energia elétrica, a produção dessa energia, ela também vai precisar aumentar. As hidrelétricas, elas causam determinados impactos socioambientais. Por isso, sua construção ainda hoje geram tantos protestos contrários à produção de uma hidrelétrica, a formação de uma hidrelétrica. As usinas hidrelétricas, elas utilizam a força da queda de um grande volume de água, onde essa força ela é utilizada para movimentar turbinas que vão acionar assim geradores. Então, vai ocorrer uma energia mecânica que está relacionada ao movimento para gerar outro tipo de energia que será a energia elétrica. Essa água que é utilizada, ela pode vir de grandes represas, tá? Que são formadas pela construção, por exemplo, de barragens, ou podem vir diretamente de rios presentes nas hidrelétricas, de fio de água, que são as que não requerem grandes reservatórios de água para assim funcionarem. O alagamento de uma vasta área provoca profundas alterações no ecossistema. Por exemplo, então, quando a gente fala da formação de uma hidrelétrica em si, pode ocasionar, vai ter a necessidade muitas vezes de ocorrer um alagamento de
várias áreas. E com isso, pode ocorrer alterações, complicações em relação aos ecossistemas. E quais complicações poderiam ser? Por exemplo, a destruição da vegetação natural, então a vegetação presente naquele ambiente será destruída. O assoreamento dos leitos dos rios, o desmoronamento de barreiras, a extinção de determinadas espécies, por exemplo, de peixes, e sem falar nos impactos sociais relacionados ao deslocamento de populações ribeirinhas. Então, com a formação de uma hidrelétrica, a gente pode observar também a ocorrência de vários danos ali, tanto aos animais, o solo e pessoas ali que vivem próximo ali àquelas regiões. Quais seriam as vantagens da utilização de uma hidrelétrica? A principal vantagem é, sem dúvida, ser um tipo de energia renovável e também mais barata, relacionado a outros tipos de energia e também por ser limpa. Então, ela é renovável porque está relacionado com a água. Ela é limpa porque não causa poluentes. Quando a gente compara com outras fontes de energia. Ela pode proporcionar o desenvolvimento da região no entorno da área alagada, pelo estabelecimento de vias fluviais para o transporte e estímulo de atividades de lazer e turismo. Então, ali aquela região onde vai ser formada uma hidrelétrica pode também ser uma região que vai estar relacionada com a produção de renda, por exemplo, com o transporte ali, e lazer e turismo naquela região. E a água represada, né, pode ser utilizada na irrigação de plantações próximas a usinas, tá, e na regulagem da vazão do rio. Então, são algumas vantagens relacionadas à produção ali de hidrelétricas. E quais seriam as desvantagens? Em relação às desvantagens, as principais desvantagens, impactos negativos relacionados à formação de uma hidrelétrica, estão relacionadas principalmente com o alagamento de grandes áreas, tá? A gente fala sobre os impactos sociais que envolvem tanto as populações ribeirinhas, né, que são populações que vivem ali ao redor daquelas regiões, que infelizmente precisam ser deslocadas, então são levadas para outros ambientes, tá? Além disso, ocorrem desvantagens como a destruição da vegetação natural daquela região, assoreamento de leitos de rios, desmoronamento de barreiras, extinções de espécies de peixes, remoção da mata ciliar, que é aquela mata que fica nas beirinhas dos rios, aumento da pesca predatória, deslocamento de populações em escalas variáveis, conforme a topologia, inundações de áreas agricultáveis ou utilizáveis para pecuária ou reflorestamento. Então, eu coloquei aí um quadro com vantagens e desvantagens para vocês terem uma ideia melhor sobre se é viável a formação de uma hidrelétrica ou não nos dias de hoje. Até a próxima aula.